Olá galera, que é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Estamos aqui por mais um vídeo aula para quem precisa aprender sobre porcentagem e especialmente aos alunos da terceira série do ensino médio, que é o primeiro assunto desse bimestre, primeiro bimestre. E nesse tempo aí de quarentena, resolvi fazer um vídeo aula do assunto do primeiro bimestre. Aí nós temos aqui o componente curricular, que é a matemática, sou professor de matemática. A área de conhecimento, a matemática e suas tecnologias. O objeto de conhecimento, matemática financeira, que é o primeiro assunto do primeiro bimestre. Terceira série do ensino médio, primeiro bimestre de 2020. E professor Vanderlei Regino João Rosa, sou professor da Escola Estadual de Ensino Médio Aurélio de Holanda Buarque. Como eu já disse para vocês, matemática financeira, e aí a gente vai fazer alguns vídeos, aula, sobre esses assuntos aqui. Eu fiz um prefácio aqui para vocês entenderem quais são os assuntos que vai ser estudado no primeiro momento. Na primeira aula a gente vai falar sobre porcentagem. Na segunda vai falar sobre o fator de atualização. E dentro desse fator de atualização a gente temos aumentos e desconto, aumentos e descontos sucessivos. Na terceira aula vão ter os termos importantes de matemática financeira, que é o juro simples, o juro composto e a conexão entre juros e funções. E na quarta aula a gente vai ver sobre equivalência de taxa. Bom, vamos lá. A aula 1, falar sobre porcentagem. No ensino fundamental, estudamos que a porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Veja os exemplos. Então, quando fala porcentagem, a própria palavra já diz, é uma quantidade tirada de 100, Então, por isso que o denominador deverá ser 100. Então, vamos ver o exemplo aqui de nós apresentar porcentagem de três maneiras diferentes. Primeira maneira, você pode escrever 12% com o número 12, o algarismo 12 e o símbolo de porcentagem. Esse símbolo é chamado de porcentagem, então 12%. Segunda maneira, você pode escrever 12 sobre 100, que é a forma com o denominador 100, da palavra porcentagem, quantidade tomada de 100. Aqui eu tomei 12 de 100. E a terceira maneira é você escrever na forma de número decimal, 0,12. Sempre observando, que como o denominador é 100, então eu vou ter duas casas após a vírgula. A não ser que o número já tenha uma vírgula, Aí você vai ter 3, por exemplo. Se fosse 1,2, aí já seria 0,012, Porque ela já teria uma casa após a vírgula. Então, sempre acrescentando duas casas após a vírgula. Em seguida, para fixar bem aqui essa maneira de você escrever a porcentagem, nós temos na letra A aqui 50%, que é o mesmo de 50 sobre 100, ou 0,50. Quando você divide 50 por 100 dá 0,50. Ou pode apresentar 0,5. Esse zero aqui não há necessidade de apresentar ele, Porque 0,5, 0,50, 0,500, tudo é o mesmo valor, são equivalentes. Que significa metade, Quando você tem 50 sobre 100, se você simplificar, 50 dividido por 50 dá 1 e 100 dividido por 50 dá 2, dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, que é a metade. 75% é o mesmo que 75 sobre 100. Dividindo 75 por 100
0,75, é aquilo que eu falei, sempre duas casas após a vírgula. 25% é o mesmo que 25 sobre 100, dividindo, né? Transformando ele em número decimal vai dar 0,25, que é a mesma coisa de 1/4, né? Você pega 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. E na letra D, para terminar, 5% é o mesmo que 5 sobre 100, ou 0,05. Observa aqui que o 50 e o 5, o que mudou nele? É que o 5, eu tenho que ter um zero antes do 5. Isso acontece até o 9%, né? 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, sempre vai vir esse zero antes do número, porque é somente um algarismo. Agora, quando tiver dois algarismos, aí já não é necessidade de vir esse zero, beleza? Bom, para nós fixar bem, vamos fazer alguns exercícios, né? De porcentagem. Primeiro exercício, o salário de Felipe é de R$ 2.000 por mês. E o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual que é o salário de Renato, né? Então aqui eu vou ter que resolver, né? Essa continha, fazer os 85% dos 2.000. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar e escrever esse 85% na forma de fração, 85 sobre 100, vezes 2.000. Por quê? Porque é 85% de 2.000, que é o salário de Felipe. Tá, o que eu fiz aqui? Esse número aqui, como que transformou nesse aqui? Ó? Simplificação. 85 dividido por 5 dá 17. 100 dividido por 5 dá 20. Então, 17 sobre 20 é equivalente a 85 sobre 100, vezes 2.000. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador, que é a parte de cima da fração, que é 17, multiplicar por 2.000, e o resultado que der eu vou dividir por 20. Quando eu dividir, vai dar 1.700, né? Isso, pessoal, é bom vocês fazerem aí no caderno. Fazer a continha, né? Multiplicar e dividir para chegar nesse resultado. É muito importante vocês estar desenvolvendo aí, né? A multiplicação. Ou qual outra maneira que eu posso fazer? O 85 eu não posso escrever na forma de número decimal, 0,85. Eu multiplico por 2.000. Quando eu multiplico por 2.000, já vai direto em 1.700. Por quê? Porque 0,85 e 85 sobre 100 é a mesma coisa, ok? Então vocês vão ver qual é a forma mais fácil de utilizar, se é em fração ou se é em número decimal. Segunda maneira aqui, né, muito utilizada, é muito bom vocês utilizar essa maneira, porque é uma regra muito eficiente em vários cálculos, é a regra de 3, né? Bom, o que você vai perceber na situação problema? Que está sendo medido duas coisas aqui, o valor e a porcentagem. Então, essas são as grandezas que apresentam no problema, valor em reais, né, e a porcentagem, né, ao símbolo de porcentagem aqui, ó. Então, eu tenho o valor do salário de Felipe, que é 2.000, que equivale a 100%. Tem o valor que eu estou procurando, que é de Renato, né? Apresentei por uma letra X, né? Mas poderá ser representado por qualquer letra, né? Como mais usado na matemática é o X, aí eu coloquei X aqui, que equivale a 85%. Observando sempre que porcentagem embaixo de porcentagem e valor embaixo de valor. Depois que você armou aqui, você vai multiplicar em cruz. 100 vezes x, né, é igual a 2.000 vezes 85. X é igual a 2.000 vezes 85 dá 170.000. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 170.000 dividido por 100, não precisa armar a continha para fazer, é por 100. Você corta um zero aqui, um zero aqui. Corta outro zero aqui, outro zero aqui. Vai sobrar o quê? 1.700 dividir para 1, que é 1.700. Então isso quer dizer o quê? Que Renato ganha 1.700, que equivale a 85% do salário de Felipe, né? 85% de 2.000.
O próximo problema aqui é da Uncisal, né? Ao publicar um artigo científico, um pesquisador recebeu um bônus de 15% sobre o seu salário. Se sobre o seu salário não incide nenhum desconto, não houve nenhuma outra bonificação e o bônus foi R$ 975. Qual a remuneração do pesquisador no mês em que recebeu o prêmio? Né? Aí eu tenho aqui 5 opções para me achar, né? Qual dessas aqui é a correta? Bom, o que eu vou perceber aqui? Eu não tenho o valor do salário do pesquisador. Só que eu tenho aqui uma informação muito importante, que 15% do salário dele, equivalente a 15%, né, equivale a R$ 975. Então, o que eu tenho que descobrir? Quanto que é 100%, porque eu descobrindo 100%, eu vou descobrir o que ele recebe, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer duas maneiras, né? A primeira aqui, vou pela regra de 3. Da mesma forma, aqui, a grandeza medida que é valor em reais e porcentagem, né? Então, o que eu vou fazer? 975 equivale a quantos por cento? 15%. E X equivale a 100%, que é o salário do pesquisador que eu não sei. É o valor X. Equivale a 100%. E o 15, 975. Da mesma forma, vou multiplicar em cruz. 15 vezes X igual 975 vezes 100. X é igual 975 vezes 100. Não precisa armar a conta e nem ficar, né, se matando fazendo conta. Multiplicação por números decimais, como 10, 100 e 1000, só acrescentar zero. Como eu estou multiplicando por 100, vou acrescentar 2 zeros, vai ficar 97.500. E o 15 está multiplicando, passa dividindo. Aí vou dividir 97.500 dividir por 15, dá 6.500. A divisão, pessoal, vocês têm que armar a continha e fazer, tá? Não pode deixar de fazer para não errar. Bom, chegou no resultado, né? Porque na letra D aqui é 6.500. Não, isso aqui é o 100%, que é o salário dele. Só que ele teve uma bonificação. O que eu vou fazer? Pegar os 6.500, que é o salário dele, mais a bonificação que ele ganhou, somando um salário de 7.475 naquele mês que ele ganhou essa bonificação. Por causa de quê? Por causa que ele publicou um artigo científico. Bom, a segunda maneira de se resolver esse problema é o seguinte: 15% é 0,15. 15% de quanto? Do salário dele, que eu não sei, que é o valor X. 15% do salário dele é igual a quanto? 975. Então, o que eu vou fazer? X é igual a 975. O 0,15 está multiplicando, passa dividindo. Então, X é igual. Toda vez que eu for dividir um número inteiro por um número decimal, ou decimal por decimal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o dividendo e o divisor por um número, né, decimal, 10 ou 20 ou 30, desculpa, 10 ou 100 ou 1000. Mas o que eu vou perceber aqui? Como é duas casas após a vírgula, significa que eu tenho que multiplicar por 100. Então, multiplica isso aqui por 100, aumenta 2 zeros. Multiplica isso aqui por 100, só elimina a vírgula, né? Não precisa aumentar 2 zeros por causa que tem duas casas após a vírgula. Dividindo 97.500 por 15 dá 6.500, que é o mesmo que nós fizemos aqui, ó. 6.500. Acabou? Não. 6.500 mais 975. E dá o quê? 7.475. Significa dizer o quê? Que esse pesquisador, ele ganhou 7.475 naquele mês que ele publicou o artigo científico. Espero que depois disso, pessoal, vocês estudar essa aula, vocês estão aptos para resolver esses exercícios de fixação sobre porcentagem. Então, eu passei aqui dois exercícios de porcentagem, né, para fixação. Vocês vão copiar no caderno de vocês, vão resolver para chegar no gabarito correto, ok?
Em breve nós teremos mais aulas aí. Espero que vocês aproveitem esse tempo, estude, tome conhecimento, né, dessa situação, problema de matemática. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.